Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias. 6h30 da noite, você já sabe, termina o radar, termina a boa música do radar e a gente já começa a tratar aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E vamos até por volta de 19 horas, 7 horas. E depois, hoje nós vamos sair ligeiro para casa para preparar alguma coisinha, porque tem o jogo da seleção brasileira, né? E nós vamos torcer juntos hoje. Esse programa, como eu disse, é um programa de utilidade pública e nós vamos tratar hoje de direito do trabalho. Então, vocês podem mandar as perguntas para a gente sobre direito do trabalho ou sobre qualquer um dos assuntos que eu me referi aqui no começo do programa. Para isso, vocês devem usar o telefone 3230 1530 ou então podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Qualquer um desses endereços aí vocês podem usar, perguntem à vontade, façam as perguntas que vocês quiserem. Hoje nós temos já uma série de perguntas aqui esperando pelos meus queridos convidados de hoje, que eu já vou dizer para vocês quem são. Antes, quero dedicar esse programa, em primeiro lugar, a todos aqueles que estarão torcendo pelo Brasil. E, em segundo lugar, a quem resistiu hoje ao frio intenso que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Aos que gostam e aos que não gostam de inverno. Tá bom? Vamos lá, então. Hoje, direito do trabalho, nós temos dois convidados especiais. Aqui na minha esquerda, bem aqui ao meu lado, está o doutor Paulo Dias, que é já companheiro de muitas jornadas. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite ao pessoal de casa. Doutor Guilherme Zambrano, que também é outro que já está acostumado aqui, já faz quase parte do programa. Agora ele vai fazer parte, eu vou mandar a escalinha para ele também. Tudo bem, doutor Zambrano? Boa noite, Machado. Boa noite, Paulo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui respondendo as dúvidas dos telespectadores. E quinta-feira o doutor Zambrano vai estar também lá. Vai, né, doutor Zambrano? O doutor Paulo também, né, lá na Confraria da Amizade, né? Vamos lá tomar uma aguinha bem... Não precisa ser muito gelada, porque vai estar um pouco frio quinta-feira de noite, mas é água, como sempre, né? Uns tomam vinho, mas isso aí também não é todo mundo. Né? Então vamos lá para as perguntas, que as perguntas são muitas e a gente não pode perder muito tempo aqui no programa. A primeira pergunta, doutor Paulo, vem do Wilson aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: faz 6 meses que trabalho numa empresa e quero pedir demissão, mas disseram que se eu fizer isso, perco muito. Quero saber se isso é verdade. Wilson, o muito depende de vários fatores, né? Por exemplo, tu queres simplesmente trocar de emprego, quer sair, ou a tua situação na empresa é insustentável. Nós nos deparamos no dia a dia com várias situações dessas, né? No pedido de demissão, na verdade, o pedido de demissão é um comunicado à empresa que tu não tem mais interesse em trabalhar na empresa, não é um pedido, né? Que deve sempre ser feito por escrito. Tu vais abrir mão da movimentação do fundo de garantia, não vai ganhar os 40% do fundo de garantia, vai ter que dar um aviso prévio para a empresa, seja ele trabalhado ou indenizado, e não vai poder usufruir do seguro-desemprego. Isso é uma perda financeira. Porém, se a tua situação específica é que tu não aguenta mais trabalhar na empresa, e acontece isso no dia a dia, né, doutor Zambrano, do trabalhador não conseguir mais ter motivação para trabalhar, isso se constitui um sofrimento íntimo, às vezes vale a pena a pessoa pedir demissão, ter um pequeno prejuízo financeiro e ter uma vida de paz ao invés de um ambiente insustentável. Tá bom. Doutor Zambrano, o João mora na cidade de São Leopoldo. Não sou eu, sou João, mas não é meu tocaio aqui. Quando cheguei para trabalhar, meu patrão pediu que eu fosse para outro setor. Me recusei e ele me dispensou do emprego. Trabalho na mesma função faz 3 anos e 4 meses. E ele quer saber se ele tem algum direito, doutor Zambrano. Direito ele sempre tem, né? Tem, né? E acontece, a gente precisaria de um pouquinho mais de informação para poder determinar
se o empregador podia ou não trocar ele de setor, né? Porque talvez ele tenha sido contratado para uma função específica e a função para a qual o empregador estava transferindo ele não era a função para a qual ele foi contratado. Então, o contrato de trabalho não permitia essa troca, né? Mas, independente do contrato de trabalho permitir ou não, a consequência é muito parecida, né? Porque ele poderia se recusar, caso o empregador não tivesse o direito de trocar ele de setor, ele poderia se recusar a trocar de setor, e aí o empregador pode despedir ele sem justa causa. E se o empregador não despede ele sem justa causa, ele pode acusar o empregador de estar praticando uma infração contratual e, com essa acusação, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho dizendo que houve uma despedida indireta, né? E aí colocar que é a situação de justa causa do empregador, claro, né? E aí, nessa situação, ele receberia a mesma coisa que receberia sendo despedido sem justa causa. Então, a consequência é muito parecida se o empregador despediu ele sem justa causa ou ele acusou o empregador de justa causa e está postulando a despedida indireta na Justiça do Trabalho. O que não parece possível nesse caso é o empregador forçar ele a se demitir ou despedir ele por justa causa, como se ele estivesse se recusando a cumprir uma obrigação contratual que, na verdade, aparentemente foi o empregador quem descumpriu ao exigir serviços diferentes daqueles contratados. E aí, ele não diz aqui se foi justa causa ou não, né? Então, fica essa dúvida aí. Se quiser maiores esclarecimentos, João, por favor, manda um outro telefonema, um outro e-mail para a gente, que a gente esclarece aqui tudo, tá bem? Doutor Paulo, vou perguntar aqui para o senhor da Rejane, que mora em São Sebastião. Ela foi contratada com carteira assinada como caixa, mas trocaram e está trabalhando no balcão. Quer saber se isso é desvio de função. E ela diz assim, se precisa de testemunhas e imagens como prova. Não sei se ela vai entrar na justiça ou não. Então, doutor Paulo. Rejane, depende, né? Depende da circunstância. Para se configurar desvio de função tem que ter alguns requisitos, né? Mas entre a função de caixa e balconista tem alguma diferença salarial? Porque se não houver diferença salarial e esse trabalho, tanto no caixa quanto no balcão, estiver presente no contrato de trabalho, não há nenhum impeditivo. O que ocorre, às vezes, é que quem faz o caixa recebe valores e recebe um adicional de quebra de caixa, que é 10% sobre o salário fixo. Então, se não houve uma redução salarial, não há problema algum. Então, procure um advogado da sua confiança, leve os detalhes até ele, que tu vai poder avaliar se houve algum prejuízo ou não. Doutor Guilherme Zambrano, o Anderson Vicente Barcarolo, que mora na cidade de Cachoeirinha, ele conta o seguinte: sou soldador em uma metalúrgica há mais de 5 anos. Sempre recebi 40% de insalubridade. Porém, no último mês, a empresa informou que só teríamos direito a 20% a partir daquela data. Questionamos e os gestores informaram que possuem 2 laudos de peritos do SESI comprovando o direito a tal redução. A empresa pode fazer essa redução sem a necessidade de um perito do Ministério do Trabalho? E daí, doutor Guilherme? Sim, pode, a princípio, né? Ela precisa efetivamente ter laudos periciais comprovando que o enquadramento que havia sido feito anteriormente tinha sido generoso demais para os trabalhadores ou tinha constatado algo que deixou de existir na empresa. Por exemplo, podia haver uma concentração de gases acima do tolerável num primeiro momento e, passado o tempo, a empresa adotou medidas para reduzir essa concentração de gases e tornar menos insalubre, entre aspas, o trabalho. Isso é perfeitamente possível. Ou alguma atividade que era exercida anteriormente deixou de ser exercida, reduziu a caracterização da insalubridade. Isso é perfeitamente possível e, inclusive, seria possível suprimir completamente o adicional de insalubridade. Ele poderia não receber nada de insalubridade, porque, a rigor, o adicional de insalubridade ele é um salário condição, ele só é devido se presente a situação de insalubridade, e como insalubridade é algo que faz mal para a saúde, né, a legislação, o direito e a própria racionalidade do ser humano recomendam
que não ocorra a insalubridade. Então, a gente sempre busca a eliminação da insalubridade, a neutralização da insalubridade e a supressão do pagamento do adicional de insalubridade. O pagamento do adicional de insalubridade, ele é um recurso, ele é o último recurso no caso de não ser possível adotar as medidas necessárias para prevenir o risco ou o prejuízo à saúde do trabalhador. Então, nesse sentido, o adicional de insalubridade ele sempre pode ser suprimido e sempre que forem melhores as condições de trabalho, é isso que a gente busca com o direito do trabalho, né? E pode ser por um laudo do SESI mesmo, ou tem que ser... A rigor, precisa ser um engenheiro de segurança do trabalho, não precisa ser do SESI. Sim. Eu estou deduzindo aqui que esses peritos do SESI sejam engenheiros de segurança do trabalho e sejam pessoas qualificadas para fazer essa avaliação. Tá certo. Doutor Paulo, o Carlos aqui de Porto Alegre diz o seguinte, ó, meu empregador quer me obrigar a fracionar as minhas férias em 3 períodos. E o Carlos quer saber se o empregador dele pode fazer isso. Carlos, é claro que o teu empregador não pode fazer isso. O artigo 134 da CLT, ele disciplina a questão das férias. As férias, elas são de 30 dias, podendo ser fracionadas em até 3 períodos, desde que haja a concordância do empregado. A concordância é sempre por escrito, né? Então, o empregado tem que concordar com essas férias. Os períodos, tem que ser no mínimo 14 dias e os demais 5 dias, no mínimo 5 dias. Ou seja, dentro dessa composição, nós podemos ter um período com 15 dias, podemos ter outro período com 10, outro com 5. Pode ser fracionado em 2 vezes, mas o empregado tem que concordar. Tem que concordar. Se não houver concordância do empregado... Não tem valor nenhum. Lógico, na prática, nem sempre isso acontece. Claro. Mas a lei disciplina dessa forma. Doutor Zambrano, o Paulo, ele mora, não é o doutor Paulo, que é outro Paulo, esse aqui, é um xará dele. Ele mora na cidade de Tramandaí. E aqui tem uma pergunta mais ou menos parecida com aquela que o doutor Paulo respondeu há pouco. Ele diz assim, ó, trabalho como caixa no supermercado daqui. Pergunto o que é adicional de quebra de caixa e como saber se tenho direito. Paulo, né? Paulo. Paulo, a quebra de caixa é um costume, né? Ela é disciplinada normalmente na negociação coletiva dos comerciários, dos trabalhadores, dos locais, das empresas onde existe essa função de caixa, né? E ela tem uma finalidade de compensar o trabalhador por eventuais quebras de caixa, ou seja, na hora de dar o troco, o trabalhador dá um pouco a mais de troco, ou na hora de receber o pagamento, ele recebe um pouco a menos, e pela correria do dia a dia, ele pode se atrapalhar na hora de fechar o caixa e entregar uma quantidade de dinheiro um pouco menor do que deveria para o empregador, né? E o adicional de quebra de caixa, então, é uma prevenção desse risco, é como se fosse um seguro para o trabalhador, ele ganha esse adicional que normalmente é de 10% sobre o salário dele, justamente com a finalidade de fazer frente a essas diferenças de caixa que vão provavelmente acontecer, porque no dia a dia ele pode perder o controle ali das contas e cometer algum erro. Mas mais do que uma negociação coletiva já é um costume, né? E o costume é fonte de direito e às vezes é possível até que sem uma norma coletiva, um dissídio coletivo ou um acordo coletivo de trabalho, a gente tenha a obrigatoriedade, conclua pela obrigatoriedade do pagamento da quebra de caixa. Sobretudo se o empregador faz descontos nas eventuais faltas ou quebras do caixa, né? Então o empregador vai lá e desconta do salário do trabalhador. Se ficar faltando R$10 no caixa, né, o costume recomenda que, e o juiz pode forçar o empregador a pagar a quebra de caixa com base nesse desconto, né? Ele pergunta aqui se se ele tem direito, mas isso é só para quem trabalha no caixa mesmo, né? Sim, é para quem trabalha como caixa. Aí o direito pode ter fonte na norma coletiva, que pode ser a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, isso um advogado vai poder identificar, mas também é possível fazer o pedido com base no costume, porque é um costume muito amplo na sociedade, né? Trabalhar no caixa tem direito ao adicional de quebra de caixa, muito difundido. Doutor Paulo Dias, eu recebo aqui por telefone uma pergunta de um telespectador que pede para não ser identificado, mas mora no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. Ele quer saber sobre o horário de intervalo.
Qual a carga horária para ter direito a intervalo e de quanto tempo? Tem que ser feito no meio do trabalho ou pode ser no começo? Bom, no começo fica complicado, né? Porque já vai começar no intervalo. Boa noite ao nosso telespectador. Daí nós vemos a importância dos intervalos, né? Os intervalos, eles têm uma função, que inclusive foram estabelecidas inicialmente por engenheiros do trabalho, né? Médicos, engenheiros do trabalho. Eles visam repor as energias do trabalhador, mediante um desgaste natural que o trabalho tem. Então, logicamente, que não tem sentido ser feito no início. Para as jornadas que até 4 horas, não há intervalo. Jornadas até 6 horas, de 4 a 6 horas, 15 minutos, e após 6 horas diárias, nós temos um descanso de 1 hora. De 1 hora. Disciplinado pelo artigo 71 da CLT. Nós temos aqueles intervalos entre um dia e outro, que são de 11 horas de descanso, e nós temos um intervalo ainda semanal, que é de um dia, o descanso semanal remunerado, que visa recuperar, né, física e mentalmente o trabalhador, e temos, por fim, aquele intervalo anual, que é o período de férias. Então, nós temos alguns intervalos que são muito importantes que sejam respeitados para a saúde do trabalhador. E o intervalo sempre é cumprido mais ou menos no meio da jornada? Normalmente no meio da jornada. Tá bem. Tá bom, então? Tá respondido, né? Doutor Guilherme Zambrano, olha aqui essa pergunta aqui. Ó. Estou aposentado por invalidez faz 15 anos. Não é a pergunta sobre direito previdenciário, mas tem algumas coisas aqui, tá? Estou aposentado por invalidez faz 15 anos. Trabalho numa empresa há mais de 20 anos. Sempre tive plano de saúde que a empresa me forneceu sem nunca ter pago nada. Agora querem que eu pague uma coparticipação. Nunca paguei nada e pergunto se não tenho direito adquirido. É uma pergunta que ela contém vários Cs, né? Um primeiro C é se a aposentadoria por invalidez extingue ou não o contrato de trabalho. Uma vez extinto o contrato de trabalho, fica difícil de fazer qualquer exigência em relação ao empregador, né? Mas a inclinação na verdade, uma regra da CLT que permite o retorno do trabalhador que seja reabilitado, né, induz à conclusão de que não extingue. Né? Mas deixa eu desculpa, só lhe fazer um parênteses aqui, doutor. Ele diz assim, estou aposentado por invalidez faz 15 anos. Tá, ele é aposentado porque, vamos dizer, ele não tem uma mão, vamos dizer, tá isso, tá? Invalidez, né? Pode ser ou pode não ser? Pode, mas é que se ele está aposentado por invalidez, pode ter encerrado o contrato. Tá, mas ele trabalha daí ele é contratado por uma outra empresa para trabalhar como vigilante, por exemplo, que não precisa daquela mão. A minha impressão é que ele estando aposentado por invalidez... Estou aposentado por invalidez faz 15 anos, ponto. Estou trabalhando numa empresa há mais de 20 anos. Pois é, aqui fica meio confuso. Pois é, exatamente. Ele provavelmente 20, né? Ele trabalhava na empresa, ele está com esse vínculo na empresa há 20 anos e nos últimos 15, estando contratado, permanecendo o vínculo com essa empresa, ele está aposentado por invalidez. E dentro desse contexto, a empresa continuou fornecendo o plano de saúde para ele. Né? Se nós entendêssemos que o contrato foi extinto, a empresa não poderia ter mais nenhuma obrigação em relação a ele. Agora, existe uma construção derivada da boa-fé objetiva, que é a surrexio, né? Que é a prática contratual criando uma obrigação para as partes. E, nesse caso, o empregador, durante muito tempo, praticou um fornecimento de plano de saúde sem cobrar nada. Né? E isso parece ter criado uma expectativa legítima no trabalhador de continuar não pagando nada. Né? Isso é muito delicado porque existem situações em que os planos de saúde sofrem reajustes assim, monumentais e ainda mais quando há uma mudança de categoria do trabalhador. Né? Ele passa de uma certa idade e o valor da mensalidade do plano de saúde triplica, quintuplica. Né? E o empregador fica numa situação que ele pensa assim, poxa, eu não estou recebendo trabalho, não estou recebendo nada em troca e estou tendo que custear um plano de saúde progressivamente mais caro para esse trabalhador. Né? Então, é uma situação bastante complexa, delicada, mas a inclinação seria preservar aquela expectativa legítima que o trabalhador tem de não pagar pelo plano de saúde, já que o empregador forneceu durante tanto tempo.
né? A não ser, doutor Zambrano, que também possa ter acontecido uma ação trabalhista acidentária e na acidentária a empresa tenha tido a obrigatoriedade Também. de manter o plano de saúde de forma vitalícia. Sim. Isso acontece. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes em sentenças, não só determinar o tratamento da vítima, possível até o momento da decisão, mas a continuidade do tratamento. E muitas vezes a maneira mais barata de custear um tratamento de saúde é justamente mantendo o plano de saúde sem participação do trabalhador, né? Então também existe essa possibilidade que reforçaria a mesma conclusão. Quero só explicar ao telespectador aqui que eu sou jornalista, não sou advogado. Então, às vezes, eu dou uns pitacos aqui no meio, assim, né? Como se diz em São Gabriel, mas às vezes eu penso em ajudar e às vezes atrapalho um pouco. Não, mas não foi o caso, não foi o caso de hoje. Estou recebendo aqui o auxílio do doutor Zambrano. Mas, às vezes, eu digo algumas bobagens aqui que... Bom, mas fico por isso. Né, doutor Paulo? Então, vamos lá. A pergunta, doutor Paulo, é do Anderson dos Santos, não diz de onde é. Diz, trabalho no supermercado e a minha pergunta, o pessoal do RH pode trabalhar fazendo hora extra de fiscal de caixa sábado e domingo, tirando o lugar dos outros? Anderson, então vamos partir a resposta em dois, né? Vamos lá. O pessoal do RH pode trabalhar sim, né? Se a empresa entender a necessidade, é plantão fiscal, né? Fiscal de caixa. Fiscal de isso caixa. pode ser utilizado pela empresa sim. E em nada vai haver com os demais funcionários da empresa. Porque todo o adicional, seja o de hora extra, o adicional noturno, de insalubridade, que foi uma pergunta anterior, os adicionais são desvantagens que o trabalhador sofre. Quem trabalha à noite tem uma desvantagem sobre quem trabalha o dia. Trabalha o dia. O relógio biológico ele funciona ao contrário à noite. Quem trabalha com um agente nocivo à saúde, ele tem uma desvantagem. Então, recebe por essa desvantagem. Então, trabalhar a mais, além das horas habituais, ela enseja, artigo 59 da CLT, ele enseja o pagamento de horas extras. Então, na verdade, quem trabalha a mais não tem vantagem, recebe por essa contraprestação a mais, né? Então, uns colegas trabalhando e outros não, está tudo certo. Deixa eu ver se acho aqui, tem uma mensagem aqui que eu já vou passar para o doutor Zambrano. Ah, isso aqui é tua mesmo, então tá. Então tá, não é pergunta para o doutor Zambrano. É um comunicado aqui da Isabel, que é a nossa diretora essa editora aqui. Doutor Zambrano, o Valério mora na cidade de Rio Pardo, eu vou lhe dar 2 minutos para responder essa pergunta aqui. Passei num concurso para um emprego e exigiram vários documentos. Fiz quase todos, só faltando o CPF de meu filho, que tem 2 anos. A segunda via de minha CTPS, que já na primeira via, na primeira via, o carimbo só sobre a foto está quase apagado. Ele quer saber se podem desistir de contratá-lo. Olha, parece que ele tem a expectativa legítima, de novo, né, protegida pelo princípio da boa-fé objetiva de ser contratado, da efetivação da contratação. Né, parece que está tudo certo, ele foi aprovado no concurso, entregou a documentação, está faltando alguns documentos. Eventualmente pode ter algum prazo, né, se for um concurso público de uma prefeitura e tal, ele pode ter algum prazo para entregar esses documentos, para obter essa documentação, e ele precisa respeitar esses prazos. Mas, a princípio, ele está protegido aí e tem o direito, uma expectativa legítima à contratação. Né? Talvez ele não possa forçar a contratação, mas, caso não fosse contratado, até poderia ser indenizado por isso. Então tá bom, agora eu descobri aqui o que foi que a Isabel me pediu aqui, ela que é a nossa editora aqui do programa. Ela pediu para mandar um abraço para todas as pessoas que ligam ou mandam e-mail, que são centenas durante a semana, e que nem sempre a gente pode responder as perguntas durante o horário que a gente tem aqui. Agora mesmo o doutor Paulo estava me passando uma pergunta aqui que eu não vou poder fazer, porque o nosso tempo está terminando. Mas logo, logo nós vamos ter um tempo maior aqui no programa para responder as perguntas de vocês, tá bom? Doutor Paulo Dias, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Machado. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Doutor Guilherme Zambrano, muito prazer, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, os dois. Pena que vai estar frio, senão a gente ia tomar uma abadeça daquelas boas, né? Mas quinta-feira na confraria estaremos lá. Vou levar uma caixa para ele dessa vez. Lembrando a vocês que amanhã
quarta-feira eu estarei de volta aqui e comigo estará o professor Cláudio Bonato e também o pessoal da Defensoria Pública. Lembrei bem, né? Então, a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.